Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio daqueles que vai nos dar orgulho, direto do Movimento 2026, esta grande celebração, congregação, onde educadores se reúnem para discutir o futuro, e o futuro hoje se mostra por meio da inteligência artificial. É ou não é, Guilherme Goulart? É isso aí, não é inteligência artificial, mas é eletrônica. E uma salva de palmas pra mim, porque eu adoro receber salva de palmas, porque eu tô me sentindo muito bem. A gente já deve ter feito quase uns 20 programas e você toda vez bate palma pra você. É porque na vida real isso não acontece, né? Ah, entendi, é um momento muito oportuno pra se manter lá no alto. Senhoras e senhores, hoje a gente tá aqui com um especialista que eu sei que movimentou a galera lá no palco, Thiago Aroeira, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Para mim é uma honra estar no Movimento e estar aqui com vocês nesse bate-papo para a gente falar um pouquinho aí sobre IA na gestão escolar. Thiago, você levou para o palco um assunto que está muito urgente para as escolas e muito presente no Movimento, né? A gente teve a oportunidade de conversar com alguns dos palestrantes e, de fato, existe uma preocupação genuína de como incorporar, de como criar metodologia sem perder a relação humana, sem perder o olho no olho, mas, obviamente, ter esse olhar sobre a tecnologia para o processo de aprendizagem. E aí, que solução você me apresenta para esse mundo no qual a gente vê a IA, a tecnologia despontando, automatizando e trazendo uma série de oportunidades, e do outro lado, a escola precisando aprender a utilizar tudo isso? Fantástico, excelente a sua pergunta. Isso não é só na gestão escolar, né? Organizações de diferentes portes, tipos, segmentos têm tido nesse momento a necessidade de aprender a lidar com esse fenômeno que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia muito disruptiva que é mais do que uma ferramenta que vai te apoiar numa coisa ou em outra. Ela traz a oportunidade de a gente repensar o modelo de gestão da escola e das organizações como um todo. Mas um dos pontos principais é a gente entender que, como toda tecnologia, a inteligência artificial ela vem para ampliar a capacidade humana. E tem o que a IA pode fazer e tem o que o ser humano tem que fazer. E na gestão escolar, uma série de cuidados com o lado humano, a empatia com o aluno, o cuidado, a atenção, o carinho, a percepção ali do sentimento do aluno e a forma de lidar com isso, faz parte ali do professor, do gestor, e IA nenhuma vai substituir isso. O que a IA pode fazer é ajudar a jogar uma luz para perceber cenários que talvez não estejam sendo percebidos em determinado momento. Por exemplo, se você analisar uma série de dados referentes a, por exemplo, diário de classe, nota, frequência, você consegue ter uma análise para prever tendências e identificar uma possível evasão escolar antes que ela aconteça, isso cruzando com dados históricos. A IA vai tratar essa evasão escolar? Não, ela pode jogar uma luz para te mostrar que você, como gestor escolar, você pode dar uma atenção específica ali para aquele caso, para aquele aluno, para evitar que aquela evasão aconteça. Mesmo para tratar dados, a IA ela vem para potencializar, para ampliar a possibilidade de uso pelo ser humano. Mas o que o ser humano faz de melhor e o gestor escolar, um professor faz de melhor? Olhar no olho do aluno, conversar, entender o lado dele, ter empatia, isso IA nenhuma vai fazer. E a questão não é substituir. Um dos pontos que eu trouxe na palestra é a gente não olhar a IA como um adversário, como uma rivalidade. Pô, vai me substituir. Não, olhar a IA como um aliado. Tarefas repetitivas que eu tenho que fazer o tempo inteiro aqui, ata de reunião, relatório do não sei o que não agrega um valor para o aluno ali de impacto educacional de imediato, mas que a IA pode fazer isso, enquanto eu estou dedicado a olhar no olho do aluno, entender a dor dele, resolver questões para ele, inclusive sendo a partir de insights gerados que a IA analisou, né, e identificar potencial de melhoria da abordagem do conteúdo por determinados professores, que a IA pode avaliar a partir de notas, critérios, avaliações, etc. E aí, mas o olho no olho com o professor, a empatia, vai vir, não da IA, né, mas do gestor. Então, trouxe um pouco disso ali, mais alguns outros elementos ali nessa conversa. A gente viu uma apresentação e nós também acabamos palestrando sobre o tema. E a IA ela vai muito além do que as pessoas estão entendendo nesse momento. Hoje nós temos alguns agentes, tipo, que você pode utilizar com a OpenClaw,
onde a automatização ela é real, o processo de uma ação sem a necessidade de um comando e permitir com que o professor tenha um tempo real no processo da humanização do viver em comunidade, em sociedade. Qual que é o grande desafio que eu vejo? O professor na utilização dessas ferramentas ainda. Por falta de uma formação tradicional, por falta de uma roteirização, tá todo mundo muito perdido. O que você trouxe para esse professor? O que você trouxe para esse educador de ferramenta? Como é que você ajudou eles a encontrarem um caminho possível? Show. Perfeito. O foco da palestra ela foi mais pro diretor, pro coordenador, pro gestor escolar, lidando ali com questões administrativas, pedagógicas, na tomada de decisão. Mas pro professor tem uma série de ferramentas que... E aí eu vou trazer um problema que me foi apresentado por alguém que assistiu a palestra, que falou, eu tenho um problema lá que eu preciso de ficar... Um problema que é simples de resolver com a IA. Eu preciso sempre gerar ata de reunião, gerar relatório, depois eu tenho que transformar isso numa apresentação. Olha, com ferramentas gratuitas você consegue gravar toda a reunião, gerar uma ata de reunião em tempo, de forma imediata, assim que acabou a reunião. A reunião é presencial? Abre o Google Meet, usa o Google Meet com alguma ferramenta que captura isso. Dentro do próprio Google tem essas ferramentas e tem outro como Firefly, tem outras ferramentas gratuitas que você consegue fazer isso. Mas eu preciso gerar uma apresentação. Pega o relatório no e-mail e carrega para o notebook LM, ele vai gerar uma apresentação. Algo e falou que às vezes ficava o dia inteiro para fazer isso, porque tem muitas reuniões e tem que pegar o que é principal ali da apresentação em 5 minutos. Você só usou a ferramenta, pode ser um Firefly, o que você vai usar ali dentro para ele capturar tudo que está conversando, copia do e-mail e joga isso pro notebook LM. Sem automação, sem complexidade, sem nada. Quer fazer isso um processo automático? Usa um N8N para isso, que é muito simples. Você vai conectar o N8N no seu e-mail, conecta ele no notebook LM, ele vai gerar a apresentação. Só que, além da ferramenta, um dos desafios que eu percebi ali com o público, perguntando sobre os problemas, é que é uma enxurrada de informação, é muita ferramenta. Mas como que eu organizo isso? Para onde que eu vou? Isso. E aí, por isso que eu comecei partindo dos problemas, né? Desses grupos de problemas. Problema para gestão administrativa, né? Do dia a dia da escola. Problema para gestão pedagógica. Esses tipos de problemas. Falar, nesse problema aqui, você pode resolver dessa forma. Porque não adianta também a gente conhecer ferramenta demais. Porque ferramenta... Sim, para quem conhece uma mesma ferramenta, né, tem um ditado na gestão que é muito usado para quem usa uma única ferramenta, que para quem só conhece martelo, todo problema é prego, né? Então você tem um parafuso, você vai querer colocar ele com o martelo que você só conhece aquela ferramenta. Então é claro que quanto mais ferramenta você tiver, melhor. Mas antes da ferramenta, vamos concentrar no problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Por exemplo, fazer com que você consiga analisar os dados melhor? Então vamos usar a IAX. É para fazer com que a IAX, para eu não ficar só no exemplo, um próprio chat GPT você consegue analisar dados de uma forma melhor. Pode usar o N8N para automatizar, você pode usar um Deep Agent, Manus AI ou Abacus AI, que você consegue jogar a planilha lá e ela gera uma série de relatórios, análises de dados. E você tem ferramentas que são gratuitas para isso, né, para ampliar isso. Porque às vezes, eu trouxe, por exemplo, o conceito ali de agentes, né? Os 5 níveis de agente. Você pode ter um agente no nível 1, que você ele analisa, sugere e você executa. E você pode ter um nível 5, que ele analisa, executa e tal, e depois só te reporta. Só que muitas vezes as pessoas estão querendo começar lá do nível 5. Deixa eu colocar um agente que já faz tudo para mim. Né? A grande diferença do agente para o assistente é que o assistente responde ali por demanda, o agente ele age independente de você. Mas tem gente que já quer ir para o agir. Calma, vamos melhorar um pouco ali. Vamos antes disso descobrir qual é o problema que você tem para resolver. Ao descobrir o problema, vamos colocar ele para resolver de uma forma em que ele só analisa e te sugere. Mas não estou falando que vai demorar 1 ano para você chegar num agente que vai agir, não. Talvez vai ser 1 semana, 2 semanas. Mas começa do problema menor primeiro. Vamos inclusive, aprender ali com a própria ferramenta, porque tá todo mundo ainda muito tateando, né? Engatinhando, para entender ali como que as coisas funcionam. Isso acontece na gestão escolar. Eu tenho clientes de grandes construtoras, né? Mais de 30 mil colaboradores, e que você vê lá na presidência, na diretoria, na gerência, na coordenação, esse mesmo tipo de problema. Então, grandes bancos também tenho como clientes, e eu observo que desde o alto nível, alto escalão, até o nível de analista, tem muito entusiasta
Mas também tem gente com medo, isso vai me substituir. E calma, gente. A gente precisa aprender a conviver com a IA, porque ela tá aí, ela é uma realidade. Não vai voltar. Não vai voltar. A internet não voltou atrás, né? A gente chegou, não voltou atrás. A IA também não vai voltar atrás. Mas o ponto é uma tecnologia. Vamos pensar no problema primeiro? Qual que é o problema que você tem que resolver para pegar uma tecnologia que vai ampliar a sua capacidade, vai te ajudar a resolver o problema? Claro que tem que saber conhecer e usar ferramentas, mas a gente precisa entender o problema. Olha para o problema primeiro. E não olha para a IA como adversário, vai me substituir, não. Olha como aliado. Que vai, no caso da gestão escolar, do professor escolar, o valor que você mais gera é no olho no olho. Quanto mais tempo de olho no olho, de possibilidade de transformar a vida dessas pessoas, melhor. Do que você ficar gastando muito tempo com relatórios. Vamos fazer esses relatórios serem gerados pela IA. Vamos fazer essas análises de dados serem geradas pela IA. E coloca a sua energia, o seu esforço no olho, na empatia, na transformação de vidas. Eu fui transformado por gestores escolares que passaram pela minha vida, por professores que passaram pela minha vida, e eles não precisavam de IA para me transformar. Mas certamente, se eles tivessem cada vez mais tempo para olhar no meu olho e me ajudar, me transformar... Ainda seria... Ainda mais. Então vamos usar a IA para isso. Né, para ter mais tempo de olhar no olho do aluno, das pessoas e transformar e gerar impacto educacional, impacto positivo, em que a IA fica ali em segundo plano, trabalhando enquanto você está olhando no olho de quem você tem que olhar, e a IA está trabalhando por você, ao invés de você ir lá fazer alguma outra coisa e não ter tempo de transformar a vida das pessoas. Muito bem, meu amigo. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio. Como você que nos acompanha sabe, a gente está fazendo uma versão pocket porque são muitas e muitas pessoas bacanas com conteúdo premium para você, gestor educacional, gestor escolar. Muito obrigado, continue com a gente porque tem mais entrevista, muita coisa boa ainda para rolar neste edição 2026 do Movimente, o maior evento de educação de Minas Gerais. Fique com Deus e até a próxima. Lembre sempre, o boss tá on. Valeu.